Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no vídeos aqui da pensão alimentícia. Então, como nós sempre dizemos nos nossos vídeos, a pensão alimentícia, assim como as relações da família, é algo que não é imutável. Então, a nossa vida, ela sofre constantes transformações. Por isso, as ações de família são dinâmicas. Então, sempre estão sobre mudanças. Nada é imutável. E hoje nós vamos falar de uma ação que é uma ação de pedido de diminuição de valor de pensão alimentícia, tá? Então, ela existe. Na maioria das vezes, quem entra é o pai, obviamente, né? Ou, às vezes, a mãe também, se a mãe é a responsável por pagar a pensão alimentícia para a criança e a criança está sob a guarda e responsabilidade do pai. Quando que pode ser ajuizada essa ação de diminuição? Vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que você tenha ajuizado uma ação ou tenha entrado num acordo de 30% sobre os seus rendimentos. E aí, no decorrer da sua vida, você tenha se casado, tenha tido outro filho, tenha se divorciado e tenha vindo nesse divórcio uma decisão judicial dizendo que você deve pagar pensão para essa outra criança. E aí essa decisão, ela diz que você tem que pagar 30% de pensão para essa criança, tá? Vamos supor. E aí nós somamos o 30% que você tinha para o filho anterior, mais 30% para esse filho agora que você separou, dá 60%. Tá? Como, né? Conta não fecha, como que o ser humano vai sobreviver aí, né? Então, isso é um dos motivos que permitem que você entre com a ação, requerendo ao juiz que diminua o pedido de diminuição. Lembrando que você vai entrar com a ação, você vai expor os seus motivos, obviamente vai comprovar, tá? Não basta dizer, você tem que trazer as comprovações e o juiz vai analisar. Ele vai pedir para citar a parte contrária, né, ao processo, a parte contrária também vai adentrar no processo e no decorrer desta conversa processual o juiz vai decidir se vai diminuir ou não. Esse é um dos motivos, tá? Outro motivo, muitas vezes as pessoas elas estavam trabalhando e aí o juiz ele fixou 30% sobre os rendimentos da pessoa. E aí aconteceu um acidente, por exemplo, a pessoa ficou inválida. E agora a pessoa está afastada do INSS, né? E é necessário que ela entre, e a aposentadoria é um salário mínimo. E a pessoa, com esse afastamento, com essa incapacidade, gerou também uma série de medicamentos. Essa pessoa tem uma necessidade especial de gastos, tá? Então, é um dos motivos que ela pode entrar na justiça explicando para o juiz, trazendo essa mudança na vida dela, os impactos que isso trouxe, pedindo essa diminuição da pensão alimentícia, tá? Então, esse é um dos motivos. Tem alguns outros motivos também que justifica essa ação de diminuição. Ah, a pessoa ficou desempregada e antes não havia na decisão a hipótese de desemprego. Fixou um valor fixo. Ah, a pessoa antes ganhava 5 mil reais. E aí se fixou que ela ia pagar R$1.500 de pensão para o filho. Só que nessa decisão não houve a possibilidade de deixar determinado um valor em caso de desemprego. E aí a pessoa está desempregada, não está oferindo renda nenhuma e ainda assim tem que dar R$1.500. Obviamente a pessoa não vai conseguir. Então, esse é um dos motivos, tá? Então, assim, o resto dos motivos é aplicado por analogia. Então, aí vocês, se quiserem também, façam uma pergunta aqui embaixo, né, nesse vídeo, que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Mas entendam o seguinte, tá? Não basta simplesmente, tem alguns pais que falam o seguinte, isso é papai, tá? Olha, eu me casei, constituir uma nova família. Antes, eu havia me divorciado e aí eu estava divorciado
pagando pensão para o meu filho, e tudo bem, dava para eu pagar. Mas agora, como eu constituí uma nova família, me casei, né? Minha esposa não está trabalhando, teve bebê, meus gastos aumentaram, então eu quero diminuir o valor da pensão alimentícia. Gente, olha, eu vou dizer para vocês minha opinião pessoal, tá? Eu entendo que a situação sua mudou, que lhe gerou mais gastos e tudo mais. A justiça, ela não é 100%, ela não fecha 100% nesse entendimento que eu vou te dizer agora, tá? Mas a justiça, boa parte, ela entende o seguinte: ela entende que o seu primeiro filho, que você deve pagar, exemplo, tá? 30% dos alimentos, ele não deve ser prejudicado em detrimento da família que você fez. Que se você sabe que você não teria condições de arcar com as responsabilidades assumidas com seu filho lá atrás, né? Que ele já tem uma estrutura de vida, ele já está adaptado àquela vida. Se você sabe que você não conseguiria manter tendo um novo relacionamento, que você não tivesse. Não é minha opinião, tá? Esse é um dos posicionamentos de alguns juízes, inclusive de alguns desembargadores em instância superior. Mais ou menos assim, ema, cada um com seus problemas, a criança não pode ser prejudicada. Do primeiro casamento. Se você, amigão, arrumou uma outra esposa e está nessa condição, é porque você poderia, você achou que daria. E aí você vai ter que dar seus pulos, tá? É assim que entende a justiça. Então, assim, entendam que o simples motivo, eu digo isso para vocês, porque este é o principal motivo que chega no meu escritório, de dúvidas de ação para diminuir o valor da pensão alimentícia, por incrível que pareça, né? Os papais, eles querem diminuir o valor da pensão alimentícia do filho porque eles casaram de novo e eles estão tendo uma nova família, estão tendo mais gastos. Mas, gente, não é motivo. A não ser que, como eu falei para você, se você se divorciar dessa sua esposa e tiver uma ordem judicial de pensão alimentícia, aí são outros 500, tá bom? Aí sim, mas tem que ter documento da justiça, tá certo? Aí você estando sob porte, né, posse aí do documento da justiça, aí você pode entrar com ação de revisão aí para tentar diminuir. Caso contrário, só porque você se casou e teve, sei lá, 1, 2, 3 filhos a mais, a justiça entende que se você escolheu ter, é porque você pode criar todos, né? E o primeiro não pode ser prejudicado, tá bom? Então fica aí a dica, né, para vocês sobre os motivos aí que justificam na justiça esse pedido de diminuição de pensão alimentícia, tá? Então não basta simplesmente formar uma nova família, não. Outro motivo também, pessoal, que autoriza a diminuição da pensão alimentícia é a diminuição também da necessidade de quem recebe a pensão alimentícia, tá? Então, quem é que recebe a pensão? O filho. Então, vamos supor que o filho, ele diminua a necessidade. Bom, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que essa criança, ela estava matriculada numa escola particular. E aí, essa pensão alimentícia, ela justificava ser um valor XYZ, né? Porque tinha que cobrir os gastos com essa escola particular. E agora a criança foi para uma escola pública. Então, diminuiu a necessidade da criança, certo? Então, autoriza também o pai a entrar com um pedido de diminuição. Outro exemplo. O pai, ele pagou um valor XYZ, né? Combinou de pagar um valor específico, porque ele combinou com a mãe que ele queria que a criança fizesse uma série de atividades. Vou dar exemplo. Ele queria que a criança fizesse um curso de inglês, ou um curso de línguas, e fizesse um esporte. Então, tá lá, ele colocou lá no processo, isso está no processo, tá? E aí a criança, ela parou de fazer, porque ela não quer mais fazer,
diminuiu a necessidade da criança também, tá bom? Só que o pai, nessas situações, ele tem que comprovar a diminuição da necessidade da criança. Não basta só falar, gente. Não dá para inventar uma história e contar para o juiz. Lembrando que o juiz não é nosso amigão. Não dá pra gente ser pescador, começar a contar várias histórias, né, que o juiz não vai acreditar. Tem que ter comprovações, certo? Então tá. Outro exemplo de diminuição da necessidade de quem recebe os alimentos da criança. Vou dar um exemplo. Outro exemplo, tá bom? Esse pai, ele combinou de dar um valor XYZ. Por quê? Essa criança, ela tinha uma necessidade, em razão até do contexto social da mãe. Essa mãe, ela ganhava R$2.000, tá? Ela trabalhava como assistente de telemarketing. Só que essa mãe passou 3 anos, vou dar um exemplo melhor de anos, passaram-se 5 anos e essa mãe, ela fez faculdade, ela virou uma enfermeira. Então agora ela está ganhando R$5.000. Então a capacidade de contribuir dessa mãe aumentou. Com isso, a necessidade, né, da criança, ela é modificada também, a necessidade de alimentos do pai. Então, esse pai, ele consegue entrar com esse pedido também, tá? Por quê? Porque os dois precisam colaborar. Então, isso também é um dos motivos, né, que pode ser colocado nessa ação de revisão, pedindo para diminuir o valor da pensão alimentícia, tá bom, gente? Então, assim, estes são os principais motivos, tá, de diminuição de ação de pensão alimentícia, tá? Então, cumprindo aí alguns desses requisitos, pode-se entrar com o processo, fazendo pedido ao juiz, para que o juiz analise e veja se realmente é hipótese aí de cabimento para se diminuir ou não essa pensão, tá bom? Então, vou finalizar o vídeo de hoje e farei um outro vídeo falando sobre a exoneração, ou seja, quando o pai ele consegue se libertar dessa obrigação de pagar alimentos, tá? Espero que tenha sido útil este vídeo a vocês. Beijo no coração, até mais, até o próximo vídeo.